E aí, pessoal, quem está feliz, levanta a mão. Quem está com um monte de conhecimento, louco para sair daqui e aplicar esses conhecimentos na prática? Quem está ansioso com todos esses conhecimentos? Eu aqui, ó. Muito bem, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Antonella Sátiro, podem me chamar de Tonton. Eu sou uma apaixonada pela vida, pelas culturas, pelos idiomas, pelas diferenças, pelas novas perspectivas, por liderança e por pessoas. Eu tenho um lema na minha vida que é levar a cura para as pessoas, porque o mundo está precisando de cura. E a cura, ela começa em cada um de nós. Então, pessoal, quero contar aqui para vocês, essa sou eu, pequenininha, com essa cara de sapeca, curiosa, inteligente, estudiosa, uma pessoa sempre buscando ser melhor. Essa sempre fui eu. E essa sempre vou ser eu. E eu diria que esse é um dos meus superpoderes. Querer aprender. E mais do que aprender, ensinar. Porque quando a gente aprende e a gente retém esse conhecimento, uma das formas da gente seguir aprendendo, esse aprendizado contínuo, que é uma das habilidades elencadas pelo Fórum Econômico Mundial, como uma das habilidades do futuro, é a gente aplicar. De nada adianta eu ter todo o conhecimento, eu fazer várias faculdades, eu fazer várias pós-graduações, se eu não aplico na prática aquilo que eu falo. Isso é eu viver uma vida completa, eu viver uma vida plena. É impossível a gente aplicar tudo aquilo na prática, porque somos seres humanos, somos imperfeitos na nossa própria imperfeição. Mas também somos pessoas que podemos aprender com os nossos erros. E é sobre isso que eu vou contar para vocês. Na minha vida, eu tive muitos professores, eu tive muitos mentores, mas durante muito tempo, eu não sabia que eu podia ter mentores formais na minha vida, pessoas me ajudando, me apoiando, me dando feedback, me dando conselho, sendo a minha rede de apoio. E até esse momento, eu me senti muito só. E é sobre isso que eu quero falar para vocês, para inspirar vocês a irem atrás desse conhecimento desses mentores. Um mentor pode ser um livro, pode ser uma experiência, pode ser uma pessoa, pode ser um professor, pode ser um colega de trabalho, pode ser um líder. A gente pode ter muitos mentores. E aí, eu quero contar uma história para vocês de uma das pessoas, de uma líder transformacional que eu tenho o prazer de ter na minha vida, que é a minha tia. A minha tia Shirley, ela, muito jovem, ela foi morar na Alemanha. Numa época que mulheres praticamente nem trabalhavam aqui no Brasil ainda. E ela foi para lá, sem saber uma palavra de alemão, e ela aprendeu e conseguiu um emprego na Biblioteca Nacional de Berlim, fazendo traduções. E a minha tia via aqui para o Brasil uma vez por ano para visitar a família. Ela nos ajudava aqui também. E eu adorava passar tempo com ela, adorava ficar com ela. E um dia eu perguntei, tia, eu não aguento ficar tão longe de você. Como que eu chego na Alemanha? Eu era pequena, eu era uma criança. Eu achava que era fácil chegar na Alemanha. E ela, muito sagaz, né, falou assim, não, você segue reto alguns quilômetros saindo da tua casa, aí você vira à direita, você vira à esquerda, você faz tal coisa, você faz tal coisa. Nunca falei isso para uma pessoa curiosa. Com 8 anos de idade, o que eu fiz? Coloquei minha mochila no dia que lá estava eu, toda entediada. Estava com as amigas, estava com as primas. O que eu fiz? Motim. Galera, vamos para a Alemanha, vamos visitar minha tia, vocês vão amar. A gente saiu na rua, nossos pais não sabiam. E eu segui o caminho que ela me falou. Aonde que eu cheguei? Lugar nenhum. Cheguei na casa do meu tio, que morava ali perto do bairro. Mas qual que é a moral dessa história? Quando a gente é criança, quando a gente é curioso, não existem modelos mentais. A gente sabe que é possível fazer o extraordinário.
Porque ninguém fala para nós, quando a gente é criança, isso não pode, você não é suficiente. Essas são as travas mentais que a gente vai acumulando ao longo da vida. Eu não sou boa o bastante, eu não sou inteligente o bastante, eu não posso errar, eu preciso ser perfeita. E é aí que a gente perde de viver todas essas novas perspectivas. Mas eu sempre fui uma jovem curiosa, achava que não tinha limites, destemida. Uma das primeiras experiências internacionais que eu tive foi quando o coordenador do meu curso de turismo me ofereceu para ir fazer um estágio no Ministério de Turismo do Uruguai. Ele falou que a faculdade poderia pagar a parte dessa viagem, e eu negociei com ele. E mais do que isso, eu falei com o albergue e troquei a tradução do site deles por hospedagem. Então, o que eu fiz nesse caso? Eu criei a minha própria oportunidade, que é o que muitas vezes nos falta. A gente acha, eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso fazer tal coisa porque eu não sou capaz, porque eu não sou suficiente. Mas e aí? Crie essas oportunidades. Eu criei muitas oportunidades na minha vida. Nada veio de mão beijada. Foi tudo com muito esforço, muita dedicação e muito comprometimento. O primeiro livro que eu publiquei sobre o caminho de Santiago de Compostela e autoconhecimento, eu publiquei numa época que as editoras não estavam publicando autores. Mas eu entrei em contato com mais de 30 editoras do Brasil, e eu sou bem sistemática, então coloquei no Excel o nome da editora, né, quem que eu tinha que falar naquela editora, o que eu ia falar, qual foi o feedback, quantos follow-ups, quantos segmentos eu fiz. E publiquei o meu primeiro livro. Só que o que eu percebi nesse primeiro livro? O alcance que eu queria ter para falar sobre autoconhecimento e levar esse autoconhecimento para mais pessoas não era o suficiente. Então, eu fui buscar uma outra opção. Não satisfeita, eu queria conhecer o mercado literário no Brasil. Então, eu fui fazer MBA em editoração de livros. Eu fui fazer mais de 15 cursos na área de escrita, porque eu queria aprimorar a minha escrita. E trabalhando, tive um insight. Eu fiquei sabendo que a gente podia entrar nas grandes editoras contratando um agente literário. Aí fui lá pesquisar no Google, no LinkedIn. Naquela época, nem tanta gente usava LinkedIn assim. Fiz de novo minha planilha Excel com todos os nomes dos agentes literários do Brasil. Entrei em contato com cada um. Eu recebi, talvez, mais de 15 nãos. Mas o que importa é que eu recebi um único sim. E esse sim, eu consegui publicar o meu livro Líderes que Curam, que é a minha grande obra-prima. Levar a cura para as pessoas, para os jovens, para os adolescentes, para dentro das empresas. Isso é transformar pessoas. Então, é muito disso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Porque se eu consigo compreender o que está dentro, as minhas crenças limitantes, os meus medos, aquilo que me limita, nada vai me limitar. E é aí que eu consigo alcançar o meu potencial máximo. É aí que eu consigo ir atrás dos meus sonhos. I have a dream. Martin Luther King disse. É esse sonho que a gente sonha. É esse espírito da criança sem limites que faz a gente ir atrás daquilo que a gente quer conquistar na nossa vida. Então, é esse sonho, é esse superpoder que nós temos que cultivar no nosso coração, na nossa alma, para a gente viver nesse mundo tão desafiador, que tem tantos desafios. Eu tinha um sonho, eu queria ser líder formal, eu queria liderar pessoas, eu queria desenvolver pessoas, eu queria levar transformação, eu queria falar sobre crenças limitantes, e foi isso que eu fiz quando eu criei um projeto baseado naquele filme Corrente do Bem, que uma pessoa ajuda a outra, que ajuda 3 pessoas, que ajuda mais 3 pessoas, e a gente vai espalhando o bem. Depois de implementar esse programa, eu fui fazer uma jornada de transformação na Amazônia, com a tribo Ayanauá. Fui aprender com uma das primeiras pajés, mulheres líderes aqui no Brasil, a Oaxi. E ela me trouxe forças para eu fazer a minha transição de carreira. Ela olhou para mim e ela falou:
Antonella, minha filha, o espírito do medo não te pertence. Essa frase, esse mantra ficou na minha cabeça. E toda vez que eu fico com medo de fazer alguma coisa, de fazer alguma transformação, porque, gente, transformação não é essa coisa linda que a gente vê. O autoconhecimento é aquele meme da Barbie. Né? O que as pessoas acham que é o autoconhecimento? Ah, Barbie toda linda, maravilhosa, maquiada. Não, o autoconhecimento é punk. É uma mulher com o olho de panda. Nocauteada, porque você tem que olhar para as tuas dores, você tem que olhar para as tuas crenças, você tem que ir nas tuas profundezas olhar para as sombras, para aquilo que dói, para aquilo que limita. Então, a gente acha que a sociedade do futuro é tecnologia, é inteligência artificial, são coisas muito revolucionárias. Mas a sociedade do futuro, ela vai muito além da IA e da tecnologia. Se a gente olha para as 10 habilidades elencadas pelo Fórum Econômico Mundial, das 10 habilidades, apenas uma é tecnológica. Todas as outras 9 são humanas. Inteligência emocional, pensamento analítico, pensamento crítico, inovador, liderança, influência social. E foi isso que eu fui aprender esse ano na Estônia e na Finlândia. A Estônia é o país mais digitalizado do mundo. 99% dos processos do governo são digitais. Apenas um processo não é digital, que é o divórcio. As pessoas precisam ir lá assinar porque querem ter certeza que vão se divorciar e estão certas disso. A Estônia ganhou como melhor educação do mundo. E eu queria saber o que acontece lá, né? Que comem, onde vivem, o que essas pessoas fazem. Quero aprender com elas. O que elas estão transformando? Eu sempre acreditei nas habilidades humanas. Então, eu fui visitar escolas, fui visitar universidades, fui visitar o Ministério de Educação. E o que eu aprendi lá? Desde os 5 anos de idade, as crianças aprendem a identificar fake news. O governo está preparando as pessoas para se tornarem seres pensantes, para as pessoas saberem o que importa para elas, o que não importa. As crianças, desde pequenininha, têm aula sobre ética, sobre valores, sobre princípios. Coisas que nós não estamos aprendendo e que a gente vai aprender depois de adulto. Às vezes, alguns até nem aprendem. Então, como que eles estão construindo as sociedades mais digitalizadas e as sociedades do futuro? Ensinando habilidades humanas. Aqui são algumas fotos de algumas escolas que eu visitei. Ali tem algumas coisas em finlandês, acho que não vai dar para ver tanto, né? Mas regras comuns da classe 3B. Eu dou paz de espírito. Eu ouço o professor e os alunos. Em algumas escolas a gente vê, ouço o professor. Aqui você ouve o professor e você ouve os alunos, você ouve todo mundo, você pratica a colaboração. Nas paredes das escolas, das universidades, você vê exemplos práticos. O que é colaborar? É você saber fazer boas perguntas. O que você pensa sobre isso? Como podemos encontrar um meio do caminho? E é isso que eles ensinam. E é isso que vai fazer a gente construir essa sociedade do futuro. São as habilidades humanas. A educação é sobre agir com ética, com justiça, com resiliência, com proatividade, com comprometimento. É eu co-criar minha realidade e eu ir até o fim. Não é porque eu recebi um não que eu vou parar com a ideia que eu tenho. Eu vou conseguir, eu vou tentar de diferentes formas, eu vou olhar para diferentes perspectivas, eu vou buscar mentores, eu vou buscar outras perspectivas para realizar os meus sonhos. Mas desistir não pode ser uma opção. Porque se eu desisto, que influência eu trago para as pessoas ao meu redor? O time é o reflexo do líder. Independente se a gente tem a liderança formal, se tem o cargo ou não, eu sou líder. Eu sou líder da minha própria vida, eu sou protagonista. E para eu ser protagonista, eu preciso agir. Só que às vezes a gente se limita. Então, o que a gente pode fazer? Olhar para nós mesmos como se eu fosse a mudança. Eu sou a mudança. E eu olho para esse meu ser e para o meu parecer e eu reflito diariamente sobre as minhas ações. O que eu estou fazendo bem? O que eu posso melhorar?
Se eu vejo um papel na rua, eu cato esse papel ou eu passo por ele sem ver? Eu olho para a situação quando eu saio da minha casa e vejo moradores de rua e eu finjo que eles são invisíveis? Ou eu olho para aquilo e eu me questiono o que está acontecendo? O que eu posso fazer para ajudar? Então, gente, a sociedade do futuro, ela começa pelo nosso autoconhecimento. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para os meus valores e para as minhas atitudes para construir uma vida mais plena. Se é que isso existe, né? Se é que essa plenitude existe, é um conceito muito utópico. Mas eu preciso ir atrás disso. Porque, senão, eu não vou fazer nenhuma transformação. Então, busquem criar a corrente do bem de vocês. Escolham medos, desafios, crenças que vocês têm. Busquem informação, busquem conhecimento, conversem com pessoas. Elejam mentores formais e informais para ajudar vocês na trajetória de vida de vocês. E pratiquem, apliquem esse aprendizado. E mais do que isso, se eu quero trazer o aprendizado contínuo, também sejam mentores. Porque é aí que a gente aprende, é aí que a gente retém o conhecimento. Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos 2 vezes, mas ele participou de 5 eleições. Nessas 2 eleições que ele foi eleito presidente, o que ele fez? Ele aboliu a escravatura, ele criou uma moeda única, ele lutou contra a guerra da secessão para os Estados Unidos não se separarem, então ele trouxe a união. Então não é sobre quantas vezes eu recebo nãos, porque eu só preciso de um sim para fazer a diferença. Então busquem o sim de vocês incessantemente. Vão atrás dos sonhos de vocês, porque eles são possíveis. Porque é assim que a gente vai construir a nossa confiança, o nosso autoconhecimento e também as sociedades do futuro. Porque eu só olho para a pobreza extrema, eu só olho para o aquecimento global se eu estou alinhado nos meus valores e princípios e no meu ser e parecer. Então, sejam líderes que curam, tragam a cura para a vida de vocês e para as pessoas que estão ao redor de vocês. Obrigada.